Origens Cariocas, a professora Mirela Bottino falou um pouco sobre nossas origens enquanto moradores do Rio de Janeiro e chamados de cariocas. Essa nossa origem, a começar pela palavra carioca, vem da contribuição dos povos indígenas e que vale muito a pena de serem registradas. Segue aqui comigo para entender direitinho de que eu estou falando. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí, hein? Eu tenho a pele branca, cabelo castanho, meio louro assim pela altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro, eu uso óculos e estou usando uma blusa azul com os detalhes de folhas. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, com alguns objetos decorativos, uma mesa com os livros, umas plantinhas e outra planta aqui do lado. O termo carioca, mesmo, que identifica quem nasce aqui no Rio, tem a ver com as nossas raízes indígenas. Embora a gente não saiba exatamente a origem dessa palavra. A versão mais contada é de que carioca vem de uma união de cari, que é Caraíba, que em tupi quer dizer homem branco, com oca, que é casa. Assim como a professora Mirela contou lá na aula Origens Cariocas, né? Mas isso é a versão da história contada pelos portugueses. Se a gente for pensar ali pela visão dos indígenas, Carioca é o nome da mais importante aldeia tupinambá, que se localizava onde hoje estão ali os bairros do Flamengo, Laranjeiras, Largo do Machado, Catete, Glória, por ali. E significa Casa dos Carijóis. Carióis, Carijóis, e casa, que é oca. Cariocas. E essas duas versões não estão erradas, elas podem existir juntas, tá bom? Vários bairros cariocas, como Guaratiba, Sepitiba, Nhoaíba, Jacarepaguá e muitos outros, também foram batizados com nomes que exibem as marcas deixadas pelos primeiros habitantes da nossa terra. A gente pode ter ideia de que não temos aí uma história indígena porque não existem documentos, já que a tradição indígena é oral. Mas essa história existe. E agora é sua vez de ajudar a divulgar algumas dessas contribuições culturais e econômicas. Eu vou te contar algumas dessas contribuições e você pode organizar na sua sala de aula ou na sua escola uma exposição. Essa exposição pode ter cartazes, demonstração dos produtos, pode ter receita, contação de história, música e o que mais você imaginar e combinar ali com seus colegas, com seus professores. Pipoca, abacaxi, canjica, caju, capim, cupim, aipim, perereca, jacaré, siri, cafuné são muitas palavras de origem indígena que a gente usa na língua portuguesa. Elas fazem parte do nosso vocabulário no dia a dia. E também herdamos deles o costume de descansar em rede. O uso de plantas medicinais, como o boldo, a copaíba, a catuaba, e mais uma infinidade de outras ervas, sementes, raízes, que a gente usa na comida ou para fazer chá. Alguns hábitos alimentares também, como comer mandioca e os seus derivados, também vieram deles. Um alimento muito importante na cultura indígena, que segue assim até hoje aqui no Rio de Janeiro e em várias partes do Brasil, é a mandioca. Macaxeira, maniva, pão de pobre ou aipim, como também é conhecida. Ela é muito nutritiva e versátil. Dá para comer cozida, frita, mas também dá para fazer farinha, que pode ser torrada ou crua, pode virar ali uma bela de uma farofa. Dela também se faz o polvilho doce e o polvilho azedo, usado para fazer biscoito de polvilho e pão de queijo. Da goma, dá para a gente fazer a tapioca ou o beiju. E ainda tem o sagu, que dá para fazer doce. Esses que eu falei são bem conhecidos aqui no Rio de Janeiro. Mas ainda, da mandioca, dá para fazer o tucupi, que é um caldo fermentado muito saboroso e é usado em cozidos e molhos. E também a maniçoba, que é feita com as folhas da mandioca. O tucupi e a maniçoba são mais populares lá na região norte e nordeste do Brasil. E no caso específico da mandioca, a contribuição vai além do aspecto cultural. É econômica também. Sabe por quê? Porque a mandioca é basicamente cultivada pela agricultura familiar. Em pequenos terrenos é possível cultivar a mandioca. O cultivo dela é super fácil e assim
gera renda para as famílias que comercializam vendendo nas ruas, nas feiras, mercadinhos. E ainda, além disso tudo, ainda tem as histórias. Nada melhor do que as histórias para revelar muito da cultura de um povo. E essa que eu vou te contar agora é sobre a origem da mandioca. Mas, como eu ia falando, através das histórias a gente é capaz de saber um pouco da cultura de um povo, um lugar. E a lenda da mandioca é justamente uma das histórias que fala sobre a origem mítica do alimento, mais importante para os nativos do Brasil. Em uma aldeia tupi, nasceu uma menina de pele branca, como nenhum dos seus habitantes jamais tinha visto isso. Perto dos outros curumins da taba, parecia um raiozinho de lua, e seus pais deram a ela o nome de Mani. Mani era linda, silenciosa e quieta. Comia pouco e pouco bebia também. Parecia lhe esconder um mistério. Uma bela manhã, não se levantou da rede. O pajé foi chamado. Deu ervas e bebidas para a menina. Mas nada funcionou. Mani morreu. Os pais a enterraram dentro da própria oca e regaram sua cova todos os dias, como era costume entre os tupis. Regavam com lágrimas de saudade. Um dia, perceberam que o túmulo de Mani rompia uma plantinha. A planta era desconhecida e crescia depressa. Poucas luas se passaram e ela já estava altinha, com um caule forte que até fazia a terra rachar ao seu redor. Cavaram e descobriram as raízes com uma casquinha marrom e por dentro uma polpa branquinha, quase da cor da Mani. Da terra da oca de Mani surgiu uma nova planta. Vamos chamá-las de manioca, resolveram eles. E para não deixar que se perca, vamos transformar a planta em alimento. Assim fizeram. Depois, fincando outros ramos no chão, fizeram a primeira plantação de mandioca. Com essa história, dá para fazer um desenho, teatro, vídeo, quadrinhos. Agora é com você. Partiu fazer uma exposição. E você pode enriquecer ainda mais procurando outras coisas que eu não falei aqui. Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!